Em Semeando a Boa Semente, trago hoje uma pergunta. Que tempo temos para acabar o tempo? É extraordinária essa pergunta porque ela nos leva a muitas respostas. Mas, de um modo geral, eu quero estar pensando nessa pergunta que é feita normalmente pelos torcedores e por aqueles que acompanham uma partida de futebol. Mostra, sem dúvida alguma, a ansiedade dos torcedores, daqueles que estão perdendo, que desejam que o tempo até pare ou passe mais lentamente. Daqueles que estão ganhando, então eles querem que o tempo passe mais rapidamente, assim poderão garantir a sua vitória. É muito interessante esse tipo de sentimento ou de desejos, até porque tem referência ao tempo. No jogo ou na partida, nós sabemos que existe um tempo chamado de regulamentar. Não é para terminar antes, também não deveria terminar depois. E então, até por isso, nós encontramos os acréscimos, não é assim? E os acréscimos garantem o tempo parado, algum problema existente dentro do tempo regulamentar. E aí garante, de fato, que todo o tempo estipulado para o jogo ou para aquela partida tenha sido cumprido. Na verdade, nós podemos caminhar um pouco nisto e até lembrar, e eu estou aqui lembrando, do narrador, por exemplo, quando ele vem dizer com uma ênfase muito grande: o tempo passa. É verdade, o tempo passa. E ao final do tempo, certamente os vencedores, eles partem para o abraço, como normalmente se fala, e os perdedores partem para o lamento. O tempo passa, essa é a grande verdade. O tempo não para. E também não volta. É muito importante considerarmos a questão do tempo, de um modo geral, em que ele não para e também não volta. O tempo, certamente, ele é algo que marca a nossa vida paulatinamente, mas é isso, não vai nem para frente nem para trás. É o presente vivendo o resultado do passado e é o presente preparando as consequências, que posso dizer, do futuro. Até nós conseguimos, então, realmente, pensando em tempo, dividi-lo em 3 etapas, como falei: o presente, o passado e o futuro. Mas sempre será o tempo, e esse tempo precisa ser apreciado, precisa ser aproveitado sempre da melhor maneira possível. O tempo, então, deve ser algo por nós da melhor maneira possível aproveitar. Quando eu falo em tempo, e agora então quero pensar espiritualmente falando nessa questão de tempo. Como é que vivemos a nossa vida espiritual? Como é que estamos nos preparando em relação ao futuro? O tempo futuro é algo muito interessante. Quando eu penso assim, a minha mente foi lá para o livro de Eclesiastes. E no livro do Eclesiastes, nós encontramos no capítulo 3, aqui escrito, encontramos com detalhes. Isso é mais importante. Com detalhes, a afirmação de que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Não sou eu, não é alguém que determina essas coisas, mas Deus, e é Ele quem já tem determinado todas as coisas para a nossa vida ou o nosso viver aqui na Terra. Ainda em Eclesiastes, no capítulo 12, então já fechando, já encerrando
o livro de Eclesiastes, nos deparamos com a finitude, eu acho que essa palavra justifica bem. Nos deparamos com a finitude da humanidade, do homem, que é o ser humano, no caso aí do texto. É muito importante ler, eu até convido você a ler esse capítulo 12. Aliás, todo o livro de Eclesiastes, mas nesse caso, capítulo 12, para verificar como nós somos finitos. E aí mostra exatamente que um dia chegaremos ao fim. Então, quando pensamos nisso, vamos verificar o verso 1, capítulo 12, verso 1, que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Ah, que triste! Alguém chegar ao final da vida, ao final do tempo de vida, e dizer: não tenho contentamento na minha vida, no meu viver, até porque, ao lembrar do passado, o passado não fora dos melhores. Temos que pensar nisso. Mas lá no finalzinho do capítulo 12, no capítulo 12, nós vamos encontrar também uma informação que tem que ser atendida por nós. Ou então, vamos passar por momentos difíceis. Nós temos então uma forte advertência nesse final do capítulo 12. Olha o que diz o texto que eu tenho aqui. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Olha que coisa interessante para se pensar. Então, precisamos cuidar muito bem do nosso viver, para que quando esse momento chegar, sejamos como os jogadores que são vencedores na partida, possamos partir para o abraço. Até ouvindo o texto lá do Evangelho que diz Jesus convidando: vinde, benditos de meu Pai, que possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Isso é partir para o abraço. E então a alegria total. Mas se isso não acontecer, será momento, será tempo e tempo eterno de lamento ou de sofrimento. Não podemos ignorar o grande amor de Deus, descrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pense nisso. E eu desejo que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desta palavra, desta mensagem, você pode curtir, e até convido você a inscrever-se no meu canal e pode compartilhar com outras pessoas, porque o meu desejo é que mais pessoas possam estar pensando em coisas como essas que eu acabei de apresentar.